Bom dia, segundo ano, tudo bem? A aula de hoje vai ser sobre ângulo limite, tá? Vocês até me perguntaram sobre esse assunto na aula, mas eu falei que era matéria desse capítulo, tá? A ideia é a seguinte: ângulo limite só faz sentido quando a gente tem uma refração acontecendo de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Então, a gente vai imaginar a seguinte situação. Imagina que eu tenho um determinado ângulo de incidência aqui, certo? E aí eu vou ter, né, do mais para o menos, chega a menos. Então, a luz se afasta da normal. Se você analisar o seno, quanto maior for o ângulo de incidência, maior vai ser no meu ângulo de refração. Se eu mantenho N1 e N2 iguais, quanto maior o seno do ângulo de incidência, maior vai ser o seno do ângulo de refração. E até 90, o seno não é proporcional à palavra, tá? Mas quando o seno aumenta, o ângulo também aumenta, tá? Então imagina que eu aumente um pouco esse ângulo de incidência aqui, ó. Imagina que eu aumentei o meu ângulo de incidência. Ao aumentar o meu ângulo de incidência, eu vou aumentar o meu ângulo de refração, certo? Então, eu tenho um ângulo de incidência aqui, um ângulo de refração aqui, um ângulo de incidência aqui, um ângulo de refração aqui. Até que acontece o seguinte: eu tenho um ângulo de incidência aqui, que faz com que o meu ângulo de refração, ele vai valer 90 graus. Vai ficar grandão aqui, mas eu quero que você enxergue isso, tá? Então, eu vou ter um ângulo de incidência que me gera um ângulo de refração de 90 graus. E é natural que isso seja o quê? O limite da minha situação. Porque a partir do momento que a minha refração é 90 graus, se eu aumentar aqui, vai acontecer algum outro fenômeno, que a gente vai ver no próximo vídeo, tá? Que eu vou fazer usando a simulação do material do SAS. Mas aqui o que acontece? Esse ângulo, ele recebe o nome de ângulo limite. E como que vai ser o valor do ângulo limite? Como é que a gente vai fazer para calcular esse ângulo limite? A gente vai fazer o seguinte: esse N1, como sempre vai ser do mais para o menos, esse N1 a gente vai chamar de N mais seno do ângulo de incidência, que neste caso é o meu ângulo limite, igual a N2, que nós vamos falar N menos, certo? Seno de 90 graus. Por quê? Porque o ângulo de refração é 90 graus, certo? E o seno de 90 é quanto? Seno de 90 é 1. Então, o seno do ângulo limite, ele é N menos sobre N mais. A partir daqui, todo e qualquer exercício que você fizer de refração, que a luz passar do mais para o menos, você vai, antes de qualquer coisa, calcular o seno do ângulo limite, tá? Porque se o seno do ângulo de incidência for menor que o seno do limite, ok, refração você faz a conta que você aprendeu na aula passada. Se for igual, incidência é refração rasante, que ele sai por cima da superfície de separação, certo? Se ele for maior, vai acontecer o fenômeno que a gente vai ver agora no vídeo que eu vou gravar no simulador da apostila de vocês.